Fala galera! Será que o diabo é suficientemente poderoso para convencer uma pessoa a cometer assassinato? Essa é a premissa de Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, longa-metragem inspirado num dos casos mais controversos do casal Warren, quando uma alegação de possessão demoníaca foi utilizada pela primeira vez num tribunal na tentativa de inocentar um réu. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. The Conjuring, The Devil Made Me Do It, Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, se passa em 1981. Em fevereiro daquele ano, na cidade de Brookfield, estado de Connecticut, nos Estados Unidos, o jovem Arne Cheyenne Johnson, de 19 anos de idade, que não tinha antecedentes criminais, cometeu um terrível assassinato. Ele foi capturado nas proximidades de uma rodovia e, após ser interrogado pelas autoridades, disse não ter uma lembrança nítida do ocorrido. Os Warren conheciam o Arne Johnson. O rapaz namorava Debbie Glatzel, cujo irmão caçula, David, um garotinho de apenas 11 anos, havia sido ajudado pelo Ed e pela Lorraine no caso de possessão demoníaca. Segundo o casal, possivelmente essa mesma entidade maligna estaria agora se manifestando através do Arne. Sendo assim, eles convencem a advogada de defesa do jovem a seguir por essa linha, alegar a inocência do seu cliente, defendendo a ideia de que o rapaz só agiu daquela maneira porque estava sob influência de um demônio. Os Warren, então, saem em busca de provas que possam comprovar a teoria envolvendo o sobrenatural no homicídio. Muita gente, inclusive eu, estava com o pé atrás em relação à Invocação do Mal 3 por conta do seu diretor, o Michael Chaves, cineasta cujo único longa-metragem de sua carreira é o sofrível, e bota sofrível nisso, A Maldição da Chorona. Imagine aí a pressão que ele deve ter sentido quando começaram a circular as notícias sobre a Ordem do Demônio, dizendo que ele comandaria a sequência. Se o feedback negativo afetou Chaves ou não, o fato é que em boa parte do filme, ele segue a cartilha James Wan de fazer cinema, copiando planos e enquadramentos. Já na cena de abertura, presta homenagem ao Exorcista, um dos grandes clássicos do cinema de horror. O Chaves está em busca do seu estilo próprio, e eu entendo perfeitamente sua decisão em não se arriscar. A responsabilidade era grande. Estava em suas mãos a galinha dos ovos de ouro do Invocaverso, e ao decidir emular o estilo James Wan, ele não faz feio, muito pelo contrário, entrega uma obra decente. No entanto, A Ordem do Demônio tinha potencial para ser muito mais, ser um filmaço. A premissa absurda, alegar possessão demoníaca num tribunal para justificar um crime, renderia um terror muito foda. A história verdadeira do Arne Johnson tem uma série de desdobramentos que, infelizmente, o script preferiu escantear para conduzir a trama numa outra direção. Não cabe nesse vídeo eu narrar para você todos os meandros descartados envolvendo esse terrível episódio, mas não se preocupe porque muito em breve eu vou fazer um baseado em fatos contando essa história tintim por tintim. No momento em que o roteiro opta por esse outro caminho, coloca na trama uma mestre necromântica que seria responsável por todo o fuzuê, a inserção dessa personagem atende a dois propósitos. Primeiro, ampliar o Invocaverso, claro, ter mais um monstro à disposição para usar num spin-off, talvez. E segundo, dar um rosto ao vilão, uma personificação ao vilão. O garoto foi possuído pelo diabo, pelo coisa ruim, pelo mão peluda, pelo capiroto. Sabe-se lá que porra possuiu o Arne, se é que isso realmente aconteceu. Mas enfim, os Warren, eles não podem ir ao tribunal testemunhar em favor do moleque usando metafísica como argumentação. Cadê as provas? Cadê as evidências? E é aí que se encaixa a bendita
a maldita satanista. O longa dá a entender que se essa mulher for localizada, for encontrada, talvez o Arnie seja inocentado. E foi justamente o desenrolar dentro do tribunal que eu senti falta no filme. Na época, o caso chamou bastante a atenção da mídia. Os Warren estavam no auge de sua fama. Seria legal ver os depoimentos, ver a reação do juiz, do júri e da opinião pública. A partir do momento em que a vilã entra em cena e ela é apresentada como um contraponto para Lorraine, ambas têm poderes parecidos, o foco, que era o crime e o julgamento, passa a ser o casal. E embora a Vera Farmiga e o Patrick Wilson deem um show, a química entre eles é algo quase palpável, o desviar de atenção, passando a explorar mais a relação dos dois, um problema de saúde do Ed e as aventuras sobrenaturais em busca de provas para ajudar o garoto preso, afeta, compromete o ritmo do longa. A Warner realizou algumas exibições testes de The Devil Made Me Do It antes da pandemia, em 2019. A sequência está pronta faz tempo, estava programada para estrear em 2020 e foi adiada. No entanto, em um making-of divulgado pelo canal HBO Max, é possível ver o diretor e assistentes usando máscaras e face shields, o que dá a entender que o filme passou por regravações recentes. Então não dá para saber o que eles incluíram ou tiraram nesse intervalo de tempo. Será que havia mais cenas dentro do tribunal e elas foram removidas? Só o futuro pode responder essa pergunta. Os primeiros 10 minutos, onde rola uma cena de exorcismo cabulosa, só esse trecho já é o suficiente para redimir o Michael Chaves da sua Llorona, sugerem que a obra vai investir na construção de uma atmosfera densa, ao invés de apelar para os famigerados jumpscares. Infelizmente, não é isso que acontece. Não demora para os sustinhos baratos começarem a pipocar. Alguns são bem encaixados, outros pra lá de previsíveis e sem graça. Dificilmente um terror mainstream vai abrir mão desse recurso. E se levarmos em conta que a franquia já está se arriscando com um novo diretor e com uma trama que não segue sua fórmula comprovada de sucesso, pedir para excluir jumpscares é demais. Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, é uma sequência que vai dividir opiniões. Enquanto uma parcela do público vai achar interessante a nova abordagem, com menos criaturas monstruosas e mais investigação sobrenatural que não se limita a uma casa mal assombrada, outros vão detestar a correria, a vilã humana e a ausência de um confrontamento direto contra uma entidade maligna. Eu gostei do filme. Antes de assistir, li bastante sobre o caso real e, embora o roteiro tenha preterido muita coisa da história verdadeira, ainda assim o resultado final me agradou. Não chega perto dos 2 primeiros filmes dirigidos por James Wan, mas funciona como um entretenimento razoável. O David Leslie Johnson, o roteirista de Invocação do Mal 3, está escrevendo o reboot de A Hora do Pesadelo, olha só, e é também o produtor do prólogo de A Órfã. Vamos ficar de olho nesse cara. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é muito importante para que o YouTube recomende meu canal para outras pessoas de bom gosto igual a você, e compartilhe o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!